Imagine-se um trem que corta a Cordilheira dos Andes, onde cada curva revela um abismo, e o vento frio sussurra segredos dos que vieram antes de você. O sol cai atrás das montanhas, e uma névoa densa se ergue do nada, cobrindo tudo ao redor como um cobertor macabro. Agora imagine que está preso ali com pessoas desconhecidas ao seu redor, sem ideia do que as sombras ao seu lado realmente escondem. O trem, chamado de Veloz dos Andes, fazia sua última viagem. Ao longo dos anos, ele havia carregado turistas ansiosos pelas paisagens deslumbrantes da cordilheira. Mas naquela última viagem, algo parecia diferente. A última parada seria uma antiga estação, abandonada após um deslizamento. Para o grupo seleto de turistas, no entanto, essa informação foi apresentada apenas como uma curiosidade, uma forma de dar um toque de mistério à viagem. Entre os passageiros, encontrava-se Lucas, um jovem jornalista argentino que pretendia escrever um artigo sobre a história do trem e das ferrovias nas montanhas. Sentado ao lado da janela, ele olhava para a paisagem com uma sensação inquietante. E foi então que ele percebeu uma névoa espessa se aproximando, cobrindo a estrada como se fosse uma entidade viva. Lucas se virou para o homem ao lado, um senhor com cabelos brancos e um olhar vazio, que parecia tão tenso quanto ele. Essa névoa não é normal, comentou o velho. Ele se apresentou como Henrique, um ex-operário ferroviário. Henrique passou a contar sobre os antigos trabalhadores das linhas ferroviárias que haviam morrido sob condições brutais. A névoa sempre volta, murmurou Henrique, seu rosto pálido, e traz com ela aqueles que não tiveram descanso. Enquanto a neblina fechava o caminho, os passageiros começaram a sentir um peso no ar, uma presença invisível, como se o trem estivesse sendo observado. Na próxima curva, o trem foi subitamente tomado por um tremor forte, quase sobrenatural. Quando a luz oscilou, figuras começaram a aparecer nos corredores. Não eram passageiros, mas sombras vestidas como trabalhadores de outro tempo, com rostos marcados pelo cansaço e pelos traços de uma vida ceifada cedo demais. Lucas tentou interagir com um dos passageiros que também observava, perplexo, mas a figura no corredor apenas olhava fixamente, como se encarasse algo além. Com o coração acelerado, Lucas viu a figura começar a desaparecer lentamente, até ser engolida pela névoa que cobria o corredor, deixando um cheiro de ferro e algo parecido com terra molhada. Os passageiros começaram a entrar em pânico, tentando chamar a atenção dos comissários, mas ninguém respondia. Lucas se levantou e caminhou até a porta de um dos vagões, onde encontrou Henrique. O homem segurava um pequeno amuleto. Eles voltaram, garoto. Eles querem paz, murmurou ele. Eles querem vingança. Lucas tentou acalmar o homem, mas assim que se aproximou, o trem parou bruscamente e o mundo pareceu se transformar em sombras. Lucas olhou pela janela e viu uma estação antiga e em ruínas emergir da névoa, envolta em uma atmosfera sombria. A estação estava deserta, mas podia-se ouvir o eco de risadas e sussurros distantes, como uma celebração fantasmagórica dos mortos. O trem estava preso. Não havia mais volta. Os passageiros ficaram em silêncio, aterrorizados pela visão da estação que não deveria existir. E Lucas soube, naquele momento, que a viagem que havia começado com uma curiosidade o levaria a um destino do qual talvez jamais retornasse. Você já se viu preso em um lugar onde cada som parece carregado de histórias antigas, histórias de morte e lamento? Agora imagine que cada uma dessas histórias começa a ganhar forma diante de você, com sussurros e vozes ecoando ao seu redor, prendendo-o em um pesadelo vivo. Você corre, mas não há para onde ir. O destino parece selado, e o tempo se tornou seu pior inimigo. Lucas e os outros passageiros estavam em estado de choque, enquanto observavam a estação assombrada. A névoa, agora mais densa, parecia viva, movendo-se e envolvendo o trem como garras invisíveis. Lucas se virou para Henrique, que estava em um transe profundo, murmurando palavras incompreensíveis. Ele sentia que, de alguma forma, o velho sabia o que estava prestes a acontecer. Quando o trem começou a se mover novamente, Lucas tentou olhar pela janela, mas não conseguia enxergar nada além do nevoeiro. Sentiu que estava preso em uma espécie de bolha temporal, onde o tempo avançava, mas o espaço ao seu redor permanecia o mesmo. Uma voz ecoou pelo sistema de som, mas era diferente da voz do comissário. Era grave, abafada e carregada de um ressentimento antigo. Bem-vindos à última parada, lugar de descanso eterno. A voz soava de outro tempo, como se falasse diretamente do além. Os passageiros começaram a ver suas piores memórias materializarem-se ao redor deles.
Uma mãe gritou quando viu o espectro de um filho que perdera em um acidente. Lucas viu um jovem soldado ensanguentado, que ele soube instintivamente ser um antepassado seu. Cada alma atormentada era uma lembrança viva dos pecados humanos. Desesperado, Lucas voltou-se para Henrique, que ainda segurava o amuleto. Henrique explicou, com voz trêmula, que os trabalhadores enterrados sob as montanhas haviam sido explorados e mortos para construir a ferrovia. Sem cerimônia de despedida, sem respeito, seus corpos jaziam esquecidos. Eles querem paz ou vingança, repetiu Henrique. Então, uma das sombras se aproximou de Lucas, encarando-o com olhos vazios e um sorriso que desafiava qualquer noção de paz. Lucas entendeu que eles não sairiam dali. Ele e os outros estavam destinados a completar a última viagem até a ação onde todos os esquecidos aguardavam. O trem finalmente desacelerou ao se aproximar da última parada. Não havia saída. Ao invés disso, o trem foi tomado pela escuridão total, com as almas dos passageiros e dos trabalhadores em uma fusão de sombras, um pesadelo eterno. O trem sumiu na escuridão das montanhas. E em noites de neblina, moradores locais dizem ouvir um apito fraco e distante, como se o trem ainda estivesse lá, preso entre o tempo e o esquecimento. Imagine, se puder, um trem de alta velocidade mergulhando nas profundezas do Canal da Mancha. Uma viagem de conforto moderno e promessas de paisagens britânicas. Mas o que aconteceria se de repente as luzes se apagassem? E se, naquela escuridão, você não estivesse realmente sozinho? Era uma noite pesada, carregada de relâmpagos que sacudiam o céu e de uma tempestade que prometia destruir a calma da paisagem europeia. No trem que rumava ao Reino Unido, Marisol, uma jovem arqueóloga e pesquisadora de lendas medievais, aguardava com impaciência o fim da viagem. Ouvia a batida monótona das rodas e tentava ignorar a sensação estranha que a envolvia desde que o trem saíra da estação em Paris. Sentia-se observada. Marisol sempre adorou o Eurotúnel. A ideia de cruzar o mar por baixo das águas, uma viagem que parecia desafiar as próprias forças da natureza, encantava sua mente curiosa e ávida por descobertas. Mas naquela noite, enquanto o trem descia cada vez mais profundamente, um silêncio inusitado e quase opressivo preenchia o ambiente. Parecia que a escuridão do túnel devorava mais que apenas o trem, sugava, em especial, a coragem dos passageiros. Foi então que as luzes piscaram e apagaram-se totalmente. Houve um grito abafado seguido de murmúrios nervosos que ecoavam nos vagões. Depois nada. A escuridão parecia engolir até mesmo o som. Marisol engoliu em seco, sentindo uma pressão crescente em sua cabeça. Não era apenas o desconforto da situação. Era algo mais, algo vindo do profundo da terra abaixo deles. As luzes de emergência se acenderam, tingindo o ambiente com um tom vermelho fraco, como sangue velho. Olhou ao redor, tentando encontrar um semblante amigável, um olhar de compreensão, mas tudo que viu foram rostos pálidos e perplexos. De repente, seu olhar captou um movimento estranho na lateral do vagão, um tremeluzir nas sombras, uma figura baixa e disforme. Antes que pudesse reagir, percebeu que um passageiro próximo estava sendo puxado para o chão, mas não como se houvesse caído, e sim como se algo das sombras o estivesse arrastando. Aquele olhar de pânico foi a última coisa que viu antes de a pessoa desaparecer nas trevas. A cada novo minuto que passava, outros passageiros começavam a desaparecer. E era então que a realidade cruel se revelava. O trem havia parado, mas a escuridão viva e pulsante ao redor não. Quando Marisol começou a descer pelos corredores em busca de respostas, uma voz rouca sussurrou seu nome, uma voz que ela jamais ouvira antes. As sombras tomaram forma ao seu redor, e ela teve a terrível sensação de que as criaturas do submundo haviam despertado. E ela era a próxima na lista. Se você já sentiu o pavor de estar só, imagine como é estar cercado de pessoas, e mesmo assim, se ver completamente isolado. Marisol está nesse exato momento. No meio do túnel sob o mar, cercada de passageiros que desaparecem um a um, ela percebe que entrou em um lugar onde o tempo e o espaço se distorcem. E o perigo é uma sombra que se move e respira. A voz sussurrante aumentava a cada passo. Marisol sabia que não deveria seguir adiante, mas algo dentro dela, uma mistura de curiosidade mórbida e medo paralisante, a impelia a continuar. Passava por assentos vazios, e agora, mais que nunca, a sensação de que estava sendo observada era tão forte que quase sentia a respiração fria em seu pescoço. Então viu uma inscrição na parede do vagão, uma gravura que não deveria estar ali.
era um símbolo arcaico, de uma espiral entrelaçada com um tridente. Reconheceu o símbolo das lendas antigas sobre as entidades guardiãs do mar, que, segundo os contos, protegem segredos profundos e proibidos. Marisol avançou um pouco mais, tropeçando ao perceber que o chão sob os pés parecia amolecer, como se o próprio trem estivesse sendo consumido por algo viscoso. E então, ouviu uma nova voz, diferente da anterior. Esta era mais profunda, gutural e cheia de uma fúria ancestral. Ao se virar, vislumbrou uma figura colossal e espectral ao fundo do vagão. Um homem com traços aquáticos, a pele marcada por escamas reluzentes, os olhos grandes e vazios, como o oceano. A figura ergueu um braço apontando para ela, e sua voz ecoou. Vocês violaram o caminho sagrado. Este lugar não pertence aos homens. O trem parecia se comprimir ao redor dela, e Marisol viu-se transportada para um espaço alagado, onde relíquias e destroços de antigos navios estavam espalhados. Em meio àquele lugar de pesadelos, viu as figuras deformadas dos passageiros, presos em bolhas aquáticas, as mãos pressionadas contra a membrana, enquanto seus rostos congelavam-se em expressões de horror. Em um momento de pura agonia, Marisol sentiu uma força invisível envolvendo-a, arrastando-a para baixo, para as profundezas daquele mar subterrâneo. Seu último pensamento foi que não sairia viva dali, mas algo na fúria daquelas entidades guardiãs a deixou em dúvida. A escuridão fechou-se ao seu redor, e ela desapareceu. Imagine, se puder, embarcar em uma viagem tranquila, ansioso por contemplar as paisagens costeiras da Nova Inglaterra. Mas assim que o trem se embrenha em uma neblina antiga e densa, algo muda. Há uma presença nas sombras. E quando um estranho padrão emerge no mapa, os passageiros percebem que este trem é mais do que um meio de transporte. É uma passagem para algo que deveria permanecer enterrado. A neblina era espessa naquela tarde, cobrindo a ferrovia costeira com um manto de opressão. Um grupo de acadêmicos, escritores e outros entusiastas embarcava no trem, um modelo antigo restaurado especialmente para a ocasião, sem saber o que lhes aguardava. Entre eles, o professor Arthur Kensington, especialista em civilizações antigas e rituais esquecidos, sentia um desconforto inexplicável. O trem partiu lentamente, cortando a neblina como uma faca cega, as rodas roncando contra os trilhos enferrujados e quase esquecidos. Kensington sentou-se ao lado de Meredith, uma jovem escritora que, como ele, havia embarcado cheia de entusiasmo para explorar as vistas costeiras e o encanto do velho trem. Porém, quanto mais o trem avançava, mais Kensington sentia um peso crescente, algo profundamente incômodo, como se uma presença sutil e malévola os observasse. Ao seu lado, Meredith comentou sobre a mudança abrupta na atmosfera. Parece que estamos indo para algum lugar que nem o mapa mostra, não é, professor? Kensington, com um arrepio na espinha, confirmou. De fato, ao observar o mapa da rota na brochura do passeio, algo lhe pareceu errado. As curvas na ferrovia, as interseções, pareciam desenhar algo quase geométrico, um padrão perturbador que ele não conseguia ignorar. O tempo passou de maneira estranha, e logo o trem se embrenhou ainda mais fundo na neblina. Todos os sons externos pareciam amortecidos, e os passageiros, antes alegres e conversando, foram se calando um a um, como se uma força os exaurisse. Foi então que Kensington viu uma figura esguia e distorcida do lado de fora do trem, observando-o diretamente. Ele piscou, tentando dissipar o nevoeiro que obscurecia sua visão, mas o vulto ainda estava lá, seu olhar fixo, inumano. De repente, uma lembrança lhe veio à mente. A antiga civilização litorânea dos povos de Naual era conhecida por seus rituais de adoração a entidades que, segundo os relatos, habitavam as profundezas dos oceanos. Ele havia lido sobre uma rota mística, um traçado na costa, onde os rituais eram realizados para evocar os deuses sômbrios das águas. O trem sacudiu violentamente e uma sensação profunda de vertigem tomou conta de Kensington. Ele percebeu que eles não estavam apenas fora da rota. Estavam sendo conduzidos para um lugar que não deveria existir. Uma rota ritualística proibida, que ele agora lembrava claramente dos antigos escritos. Alguma entidade esquecida, os aguardava, e havia despertado para tomar o que lhe era devido. Imagine estar preso em um trem, rumando para um destino impossível, e perceber que você é apenas parte de um antigo ritual. Quando o professor Kensington reconhece o padrão ritualístico e o chamado abominável que ele invocou, é tarde demais para retornar. Uma força ancestral e desconhecida despertou, e exige sua oferenda.
O trem continuava a avançar, oscilando entre o tempo e a realidade. Kensington sentia como se estivesse em um estado de consciência alterada, onde o passado e o presente se fundiam em uma sequência de pesadelos. Na janela ao lado, a neblina começou a dissipar-se, revelando uma paisagem irreal e aterradora. Eles haviam cruzado para outro mundo, um lugar onde as leis da física e do tempo pareciam invertidas. O mar à distância era turvo, e sobre ele pairavam sombras colossais, figuras que desafiavam qualquer descrição. Kensington conhecia a lenda dos deuses abissais, criaturas que habitavam o fundo do oceano e que só eram evocadas pelos Naual em situações de extremo desespero. A presença dos passageiros ali era uma violação sagrada, uma incursão em um mundo que os homens nunca deveriam tocar. Foi então que uma voz ecoou pelo vagão, um som gutural e frio, como se o próprio oceano estivesse chamando-os. Meredith agarrou o braço de Kensington, o rosto pálido e os olhos dilatados pelo medo. Ele tentou confortá-la, mas sabia que estavam perdidos. Uma força invisível tomou conta do trem e o chão começou a se mover, como se a realidade estivesse cedendo sob seus pés. Kensington sentiu um desespero paralisante ao ver que os passageiros agora tinham expressões vazias, como se seus espíritos tivessem sido arrancados e devorados. Ele tentou recitar palavras de um antigo encantamento, um texto que ele apenas lera nos livros, mas a voz falhou quando a figura colossal de uma divindade oceânica surgiu à frente do trem, seu corpo envolto em algas e sua face com olhos que pareciam abismos. A visão era aterradora demais para ser suportada. No último instante, Kensington percebeu que o trem nunca voltaria para o mundo real. Aquele era seu destino final, uma oferenda viva para os seres do esquecimento e do abismo. Quando as portas do trem se abriram e as sombras se aproximaram, ele soube que eles estavam condenados a viver em um lugar sem memória e sem retorno, onde o tempo e a identidade se desfaziam na escuridão oceânica. Imagine embarcar em um trem noturno, esperando uma viagem tranquila, mas pouco depois da partida, você percebe que algo não está certo. Cada rosto parece carregar um segredo, e quando um corpo é encontrado sem vida, o mistério começa a se aprofundar. Mas e se o mistério não for apenas o crime? E se o próprio trem estiver fora de tempo e espaço, prendendo todos a bordo? O trem noturno cortava o silêncio de Lisboa, rumo a Madrid, serpenteando por entre colinas e vales escurecidos sob a luz do luar. O detetive Ricardo Navarro, acostumado com os intrincados mistérios da cidade, havia embarcado esperando apenas uma noite de descanso. No entanto, assim que o trem partiu, ele sentiu uma inquietação profunda. Algo nos passageiros a bordo parecia estranho. Eram faces comuns, de certo modo, mas havia uma frieza nos olhares e um silêncio desconcertante nos corredores. Ricardo havia reservado uma cabine para si, e estava se acomodando quando escutou um grito agudo vindo de algumas cabines adiante. Curioso e com o instinto policial sempre alerta, foi até o local e encontrou uma cena bizarra. Um dos passageiros, um homem de meia idade, estava deitado de bruços no corredor, o rosto sem cor e os olhos fixos no vazio. Os passageiros ao redor murmuravam, inquietos, enquanto uma senhora idosa fazia o sinal da cruz. Um atendente do trem apareceu, pálido e hesitante, e confirmou o que Navarro já suspeitava. O homem estava morto. Enquanto observava a cena, Navarro percebeu algo ainda mais perturbador. Nenhum dos passageiros demonstrava verdadeiro espanto. Era como se todos compartilhassem o entendimento tácito e sombrio de que essa morte era, de algum modo, inevitável. Os passageiros foram orientados a retornar às suas cabines, e Ricardo, tomando as rédeas da situação, começou a interrogar cada um, tentando desvendar o que havia acontecido. No entanto, o que descobriu era uma estranha coleção de histórias que pareciam entrelaçadas em uma rede de segredos obscuros. Uma jovem mulher confessou que tinha abandonado um amante por ganância. Um comerciante admitiu ter traído um sócio próximo por vingança. Cada passageiro, ao ser interrogado, revelava partes de uma existência permeada por arrependimento e remorso. No entanto, o que realmente começou a abalar Navarro, estranha e perturbadora sensação de que nenhum deles parecia lembrar claramente como havia embarcado no trem. E enquanto continuava as investigações, as pistas o levavam a uma conclusão aterradora. Todos os passageiros, incluindo ele próprio, estavam presos em um ciclo estranho, um trem fora do tempo e do espaço. Navarro sentia uma pressão crescente, como se a própria estrutura do trem fosse uma entidade viva.
pressionando-os a revelar seus pecados. Na última cabine que investigou, Navarro encontrou uma fotografia desbotada do homem morto no corredor. Ao fundo, ele reconheceu os próprios olhos refletidos, como se estivesse lá com ele, observando em algum momento perdido no tempo. O detetive percebeu que o próprio trem era um purgatório, e ninguém poderia sair até que confessassem completamente os pecados que os prendiam ali. Imagine que o detetive descobriu o maior mistério de todos. Este trem não leva seus passageiros a Madrid, mas ao passado, ao ponto exato de seus erros. Para escapar, cada um deve enfrentar o peso de suas próprias falhas, ou ficar para sempre preso em uma jornada sem fim. Conforme o trem avançava, Ricardo Navarro sentia que o tempo estava se esgotando, mas ao mesmo tempo, algo o mantinha preso ali. Cada passo pelo corredor parecia envolto em uma neblina de memórias e arrependimentos que ele próprio começava a sentir. Seria possível que ele também tivesse algo a espiar? Durante a madrugada, o detetive reuniu todos os passageiros na sala de estar do trem. Olhares sômbrios e desesperados o encaravam. Um peso invisível pairava sobre todos, como se o próprio ambiente tivesse se tornado consciente e exigisse que eles enfrentassem seus pecados. Ricardo começou a questioná-los mais intensamente, e um a um, os passageiros começaram a admitir segredos que carregavam há anos. Foi então que, num súbito clarão de compreensão, ele percebeu que todos os passageiros compartilhavam o mesmo sentimento: culpa. Esse trem, ele concluiu, não era apenas um meio de transporte, mas uma prisão espiritual, onde as almas eram julgadas e forçadas a enfrentar seus erros. Quando Ricardo compartilhou essa revelação, alguns dos passageiros começaram a chorar, enquanto outros entraram em um estado de negação, recusando-se a acreditar. Nesse momento, o atendente do trem apareceu mais uma vez, mas desta vez sua figura parecia um espectro, um guardião das almas perdidas. Ele entregou a Ricardo um pequeno relógio de bolso antigo, que marcava exatamente a hora da morte do homem encontrado anteriormente. Ao observar o objeto, Ricardo sentiu um calafrio. Ele não estava ali por acaso. Fora colocado naquela viagem para entender o próprio passado. A verdade o atingiu com força. Ele também estava preso ao trem por um erro cometido há anos, um caso em que havia falhado em proteger uma testemunha e que havia enterrado profundamente na sua consciência. Ele havia embarcado para descansar, mas o destino o conduzira a uma jornada para confrontar sua própria falha. Ricardo percebe que o único caminho para sair daquele purgatório é revelar a verdade completa sobre si mesmo. Mas ele teme que, ao fazer isso, ele perderá algo mais precioso que a própria liberdade. Quando o trem entra em um túnel sem fim, ele entende que o tempo é implacável, e apenas a verdade poderia libertá-los, ou condená-los para sempre. Imagine você, cercado por um deserto sem fim, o vento cortante e seco do Atacama açoitando a janela do trem. O sol começa a se pôr e uma estranha neblina dourada cobre os trilhos. Você sente que algo está errado. Não há estações, cidades ou nada além de areia em centenas de quilômetros. Mas o trem começa a desacelerar, como se tivesse encontrado seu próprio destino. Agora você é apenas mais um passageiro, mas será que conseguirá escapar? O velho trem sacolejava sobre os trilhos que cortavam o deserto de Atacama, em uma viagem que prometia redescobrir antigas rotas mineiras e resgatar as memórias dos bravos trabalhadores que desbravaram aquela terra árida e hostil. Turistas de diferentes lugares estavam a bordo, fascinados pelo mistério do deserto e pelo ar de antiguidade que impregnava o trem. Entre eles estava Ramon, um mineiro aposentado, convidado para compartilhar as histórias sobre os tempos duros nas minas. Ele mantinha o olhar fixo na paisagem, como se cada centímetro do deserto guardasse uma lembrança indesejada. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons avermelhados, uma neblina dourada começou a surgir no horizonte. Algo incomum no deserto, onde a umidade era quase inexistente. Quando o trem entrou na neblina, uma sensação de frio e opressão tomou conta dos passageiros. Ramon ficou pálido e apertou os braços da poltrona, sussurrando algo que parecia ser uma prece. Estamos entrando na estação dos condenados, ele murmurou, quase inaudível, mas foi o suficiente para que aqueles à sua volta ouvissem e se entreolhassem em pânico. Subitamente o trem desacelerou sem aviso. Nenhum anúncio do condutor, nenhuma explicação. Apenas a inércia que diminuiu, como se o próprio deserto tivesse agarrado o trem, exigindo que parasse.
A neblina dourada parecia viva, dançando ao redor das janelas, bloqueando a vista do deserto, deixando apenas uma opacidade impenetrável. A iluminação interna oscilava, criando sombras bizarras que aumentavam a tensão no ar. Os passageiros, inicialmente apreensivos, logo se viram em estado de choque quando figuras começaram a se formar na névoa, rostos contorcidos pela dor, figuras esqueléticas em trapos, os olhos cheios de uma ira terrível. Os espíritos dos trabalhadores sacrificados nas minas estavam ali, presos em uma eternidade de tormento. Um jovem casal começou a gritar quando um dos espectros atravessou a parede do trem e se materializou diante deles, os olhos vazios e sem esperança. Ramon tentou explicar, enquanto o trem permanecia imóvel na neblina espectral. Ele contou sobre como, no auge da mineração, os trabalhadores eram forçados a suportar condições desumanas, muitos morrendo nas profundezas das minas, sem que suas histórias fossem contadas, suas almas esquecidas. E agora, com a reativação do trem sobre a ferrovia esquecida, algo havia sido despertado, trazendo os espíritos daqueles homens para reivindicar o que lhes era devido. Eles querem algo em troca, murmurou Ramon, e vão exigir um preço cruel para deixar que saiam daqui. Enquanto Ramon falava, uma voz rouca e espectral ecoou pelo vagão, convocando um por um dos passageiros para que confessassem seus pecados e revelassem seus medos. Eles entenderam, com horror, que ninguém escaparia até que um sacrifício fosse feito. Mas quem seria o escolhido? Imagine-se preso em um trem, onde o único caminho para sair exige uma escolha impossível. À medida que os passageiros tentam escapar da estação dos condenados, a névoa dourada esconde não apenas almas em tormento, mas a própria essência de cada pecado que os trouxe até ali. Você estaria disposto a sacrificar alguém para escapar? Ou aceitaria seu próprio fim? A atmosfera dentro do trem se tornou insuportável. Cada passageiro sentia a presença dos espíritos de maneira distinta. Alguns eram confrontados com figuras familiares, rostos dos quais tentaram esquecer, mas que agora os encaravam com acusações silenciosas e olhos vazios. A cada minuto que passava a temperatura caía, e a sensação de morte iminente pairava pelo ar como um véu. Ramon olhou para cada um deles, sabendo que todos ali carregavam segredos, sombras pessoais que eles jamais imaginariam ver reveladas. Os passageiros, um a um, foram conduzidos a enfrentar essas figuras, mas nenhum parecia disposto a confessar, ou mesmo a se entregar ao que aquelas entidades queriam. Todos, até então, preferiam o pânico e a fuga a um confronto direto. Na outra extremidade do vagão, uma jovem chamada Teresa, que até então permanecera calada, começou a chorar incontrolavelmente. Ela confessou que havia trabalhado em uma das corporações de mineração que explorava as terras do Atacama, onde muitos dos mineiros morreram, inclusive alguns de sua própria família. Seu choro ecoava pelo vagão, e os espíritos a cercavam como se aguardassem por mais. A confissão não era o suficiente, eles exigiam um ato de remorso profundo. Ramon sabia o que viria a seguir. Olhou para os outros, tentando encontrar em seus rostos a determinação necessária para um sacrifício. Contudo, ninguém se moveu. A apatia tomou conta dos passageiros, congelados pelo medo. Finalmente, Ramon se levantou, encarando as figuras espectrais que o cercavam. Ele sabia que o preço era alto, mas não havia outra escolha. Em um gesto de pura coragem e sacrifício, ele ofereceu sua própria vida, prometendo acompanhar os espíritos para que as outras almas a bordo fossem liberadas. Os espíritos rodearam Ramon, absorvendo sua essência em uma luz intensa. Os passageiros assistiram, horrorizados, enquanto o mineiro desaparecia na neblina, deixando apenas um vazio. Quando a luz se dissipou, o trem voltou a se mover, acelerando pelo deserto, agora liberto da maldição. Mas embora estivessem livres, ninguém a bordo conseguiria esquecer o que presenciaram naquela noite, e o preço que foi pago para sobreviver.